Queridos, prazer imenso. Se você está aqui pela primeira vez, se você está nos visitando, que essa casa se torne um lar para você e que você de fato possa encontrar nessas pessoas uma família com quem você pode caminhar, com quem você pode contar e que você se torne um discípulo, uma discípula fiel de Jesus Cristo junto conosco. Amém? Se você tem vindo a esta casa nos últimos meses e tem decidido se tornar membro desta casa, já nós vamos iniciar uma classe de fundamentos, que é a nossa porta de integração para você. Daqui a pouco nós vamos ter uma sala funcionando, são 4 sábados, onde você vai ouvir um pouco daquilo que Deus está fazendo e daquilo que nós cremos teologicamente, biblicamente, em relação à vontade de Deus para nós. Vocês fazem parte disso, muito bom estar com você, amém? Está um pouquinho calor, mas já a coisa senta. Nós estávamos em pé, agora acabou o calor aí do louvor, já o ar vai dar conta, tá bom? Nós vamos colocar mais ar aqui, amém? Ainda que seja arco-íris, arco de pua, arco de serra, algum ar nós vamos colocar aí. Amém? Muito bom, muito bom. Bastante feliz, queridos, nosso primeiro culto, né? Eu espero que Deus possa falar ao seu espírito, ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você hoje. Você crê nisso? Eu quero falar sobre escolhas. Primeiro culto do ano, né? Quantos tomaram a decisão de comer menos? Quantos tomaram a decisão de começar a academia? Quantos pagaram por 6 meses assim, vou pagar para não desistir? Nós tomamos muitas decisões, né? Vira o ano, nós desejamos. Virada de ano para nós é como uma segunda-feira, né? Na segunda-feira eu começo. Escolhas, amados, eu quero falar um pouquinho sobre elas. Nós estamos num período da nossa vida onde as escolhas são muito importantes para nós. Mas eu quero falar sobre uma escolha que vai além da minha e da sua escolha. Eu quero falar da escolha que Ele teve por você e por mim. Amém? Porque Jesus, Ele escolheu você. Alguns creram. Jesus escolheu você. Amém. Se você está aqui nessa noite e você ainda não decidiu por Jesus Cristo como Senhor único e Salvador da sua vida, Ele marcou um encontro com você hoje. Com certeza você não vai sair desse lugar da mesma maneira que você entrou. Amém? Eu quero falar um pouquinho das escolhas que nós temos como indivíduos, da escolha que Ele fez por nós, e que isso possa de fato mudar a perspectiva desse ano que você vai enfrentar. 2024 eu estou crendo assim que Deus já está fazendo muitas coisas. Eu percebo isso porque é assim, amados, um pão, ele só tem a condição de se tornar pão quando o trigo é moído. E Deus vem trabalhando na sua igreja, na sua noiva. Deus vem moendo a sua noiva em alguns sentidos e aspectos para que a noiva possa entender o verdadeiro cristianismo. E eu tenho percebido algumas nuances, alguns movimentos do Espírito Santo sobre a nossa vida como igreja, não somente como comunidade por conta de uma placa de uma denominação, mas como igreja na terra. Você anda pelas igrejas da nossa cidade e você vai ver outros relatos da mesma forma que Deus vem quebrando corações orgulhosos, Deus vem quebrantando pessoas, trazendo a igreja de volta a uma compreensão de fato e de verdade do que é o cristianismo. Por muito nos envolvemos com religiões, mas Deus agora, Ele decidiu trazer a igreja ao centro da sua vontade. Então as escolhas que nós fazemos, pela escolha que Ele fez, é uma compreensão que a igreja precisa ter muito bem definida no seu interior. A verdade é que depois que Deus nos escolheu, nos sobrou poucas opções de escolha, sabia disso? Porque Ele nos escolheu primeiro. A Bíblia diz que nós éramos ainda pecadores, estávamos afundados e Ele nos amou. E nos tirou de um lago, de um lamaçal de pecado. E Deus começou uma obra na sua e na minha vida. Eu quero ler com você Mateus capítulo 27. Quero que você tenha paciência, talvez o texto seja um pouco extenso. Verso número 11 em diante, eu estou na NVI. Não sei qual é a versão que você tem, mas está aí no telão também se você deseja acompanhar. Mateus 27, verso 11. Vamos entender um pouquinho o que o Espírito Santo quer nos ministrar hoje. Amém, amém? Diz assim, verso 11. Jesus foi
posto diante do governador e este lhe perguntou. Esse governador é Pilatos, ok? Se você conhece a história, lê um pouquinho antes, você vai entender. Você é rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou, você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido, qual destes vocês querem que lhe solte, Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem, não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandassem executar a Jesus. Então perguntou o governador, qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles, Barrabás. Perguntou Pilatos, amados, essa é uma das perguntas mais difíceis que um ser humano pode responder enquanto em vida. É porque depois de morto não responde também, né? Só diante de Deus. Mas durante toda a sua vida, essa é uma das perguntas mais difíceis a serem respondidas. Perguntou Pilatos, que farei então com Jesus chamado Cristo? Você já parou para pensar em alguns momentos da sua vida, em algumas circunstâncias que você se envolve ou você é envolvido, e por conta de você ter sido alcançado por Jesus, agora você precisa tomar uma decisão do que você vai fazer de Cristo na situação que você está enfrentando? O que faremos então, o que farei então de Jesus chamado o Cristo? Todos responderam, crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos, mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu. E esse é um grande erro que Israel cometeu. Israel paga um enorme preço, um alto preço até nos dias de hoje por essa resposta diante da pergunta feita por Pilatos. Então todo o povo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Que resposta, hein, queridos? Às vezes nós trabalhamos com alguns atendimentos, conversamos com algumas pessoas e as pessoas chegam até a dizer, não, Deus pode pesar a mão sobre o meu filho, não, Deus pode pesar a mão sobre a minha vida, não, Deus pode. Mas essa afirmação é uma afirmação além dessa questão emocional que às vezes nós nos envolvemos dizendo, não, estou falando a verdade, Deus sabe. Eles disseram que o sangue dele recaia sobre nós e os nossos descendentes, os nossos filhos. E por aí você vai entendendo, né, as guerras que Israel sofre até hoje e como houve misericórdia de Deus para poder tirar Israel da condição que ficou. Pai, nós te louvamos, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar e que o Senhor possa de fato nos ministrar. Primeiro culto desse ano, nós que estamos aqui, aqueles que estão no YouTube, Senhor, que eles possam ser tocados, a mesma graça, a mesma unção que está nessa casa esteja sobre a vida dos teus filhos e que essa palavra seja um divisor de águas para nós. Começando esse ano, Senhor, nós possamos fazer escolhas que valem a pena ser vividas. Assim colocamos tudo nas tuas mãos, subjugamos esse culto diante do Senhor e pedimos que os teus anjos, acampados neste lugar, coloquem ordem nesta casa. Assim nós oramos em nome de Jesus. A igreja diga amém. Você já teve alguma escolha durante a sua vida da qual você se arrependeu? Você já fez alguma escolha errada?
Momento assim que você precisava tomar uma decisão e você precisava de um desfecho para a decisão que ia tomar e você escolheu de maneira errada? Eu já fiz muitas escolhas erradas. Já fiz muitas boas também, certas. Mas eu já fiz muitas escolhas erradas. A escolha na nossa vida, amados, é algo que de fato pode mudar não somente o nosso dia, pode mudar a nossa semana, pode mudar o nosso mês, pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa eternidade. Existem escolhas que eu e você fazemos que na verdade nós vamos responder diante de Deus até naquele grande dia. Porque a Bíblia diz assim, olha, todo homem, toda mulher será julgado segundo as suas obras. Deus está falando a respeito de galardão nesse contexto, desse texto, mas Deus está dizendo, as suas escolhas têm um peso enorme diante de mim. Então às vezes nós temos algumas escolhas que elas não são as melhores escolhas. Porque quando nós escolhemos, estamos envolvidos por uma série de coisas, às vezes pelas emoções, às vezes pela pressão. Nós estamos diante de um texto que Pilatos, queridos, está diante de uma pressão enorme. Nós condenamos pessoas na Bíblia por lermos textos dos quais às vezes não compreendemos o contexto daquilo que estamos lendo. Deixa eu dizer algo para você, você já pensou no tamanho da responsabilidade de você ter a decisão nas mãos de julgar o unigênito Filho de Deus? Pilatos está com uma decisão nas mãos de julgar o próprio Deus. Não é uma decisão para qualquer um. Hoje nós temos mais de 2000 anos de história depois de Cristo. E nós, ao lermos a história, nós entendemos isso de maneira muito clara, muito consciente. Porque nós temos o começo, o meio e o fim de tudo. Nós já temos o Espírito Santo que nos foi dado depois da ascensão de Cristo. Somos convencidos de pecado, justiça e juízo. Deus levantou uma igreja, nós fazemos parte dela. Somos salvos pelo sangue do Cordeiro Imaculado. Mas Pilatos estava num outro contexto, queridos. Ele está num dia comum. Pilatos era governador da Judéia. Se você conhece um pouco de história bíblica, você vai entender bem isso. Jesus era um galileu, da Galileia. Nós estamos diante de um momento em que Pilatos estava num dia comum, julgando as suas causas como governador, porque ele foi enviado para a Judéia como governador pelo Império Romano para colocar ordem naquele lugar, para ele cuidar das questões de governo daquele lugar. E num dia qualquer, de repente, ele está diante de Jesus, o unigênito Filho de Deus, e está nas suas mãos julgar o Filho de Deus. Você já julgou a Jesus? Sim ou não? Quando você passa uma luta e você diz assim, mas ele existe? Você está julgando ele. Mas ele é bom? Onde ele estava? Por que eu? Aí você pensa nos criminosos, né? Você fala com tanto Barrabás aí fora, por que eu? Pilatos sofre uma pressão, amados. Jesus é apresentado a ele e ele começa a bater um papo com Jesus. No texto que lemos, ele começa a desenvolver todo um contexto da história de uma escolha feita por Deus em nosso favor. Sabe, querido, eu preciso que você entenda nessa noite, se você está aqui pela primeira vez, ou se você precisa reafirmar a sua aliança com Cristo, você precisa ter isso todos os dias em consciência. O que levou Jesus na cruz, o que prendeu Jesus na cruz não foram os pregos do madeiro. O que prendeu Jesus naquela cruz foi o amor incondicional que ele teve por mim e por você. Às vezes nós usamos palavras distorcidas, dizendo que o que levou Jesus à cruz foi o nosso pecado. O que levou Jesus à cruz foi o amor que ele tem por nós. Porque a Bíblia diz que antes da formação do mundo, antes de todas as coisas existirem, nem o pecado ainda havia sido concebido, ele já havia decidido. Ele nos amou primeiro, antes de todas as coisas acontecerem. O que levou Jesus naquela cruz foi o amor incondicional que ele tem por mim e por você. E ele deseja que esse amor incondicional, uma vez que te alcança, possa transformar você como água em vinho. Mas nós temos dificuldades de entender esse amor incondicional. Porque nós, às vezes, fazemos contas humanas a respeito do que é a igreja, fazemos contas humanas a respeito dos relacionamentos cristãos, fazemos contas humanas a respeito do nosso relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Ei, deixa eu dizer algo para ti nessa noite.
O que Deus está fazendo na sua vida, através da sua vida, é muito maior do que essas contas que eu e você conseguimos fechar. Deus nos amou incondicionalmente. E um plano de redenção foi estabelecido para mim e para a sua vida. E através desse plano de redenção, nós passamos, uma vez alcançados por Cristo, segundo a sua misericórdia, graça e favor, nós passamos a repensar as escolhas que temos na vida. Nós tomamos muitas decisões. Se você fizer uma pesquisa, um ser humano, ele tem cerca de 60 a 100 escolhas por dia. Sabia disso? Sabia que você toma de 60 a 100 decisões por dia? Quantos sabiam? Você toma. Você levanta de manhã e você fala assim, vou fazer minha devocional ou eu escovo o dente primeiro? Uma decisão. Vou tomar banho primeiro, depois tomo café, ou tomo café, depois tomo banho? É decisão, é escolha. Nós levantamos escolhendo, queridos. Quando desperta, levanta agora, fico mais um pouquinho. Escolha. Nós fazemos cerca de 60 a 100 escolhas por dia. A probabilidade de nós errarmos é muito grande. Se nós não tivermos uma consciência de que existem escolhas, que elas são corriqueiras mesmo, mas existem algumas que elas precisam ser pensadas e repensadas antes de nós darmos um passo em direção a elas. A multidão está pressionando Pilatos. Escolhe, Pilatos. Ele foi trazido a você. Pilatos não sabe o que fazer com Jesus, porque viu que a multidão estava trazendo ele por inveja. Havia inveja a respeito do Filho de Deus. Já invejaram você? Em algum momento? Pela sua beleza? Pela sua riqueza? Acho que só o Murilo aqui, né? É invejado por riqueza. Já invejaram você em algum momento por aquilo que Deus confiou nas suas mãos, pelos dons, pelos talentos que Ele te deu, pela família que Ele te estabeleceu? Sabe aí no popular o olho gordo? Já colocaram olho gordo em você? As pessoas nos invejam, queridos, todos os dias. Nós invejamos. Mas quando chega em nós, você está com inveja, não estou admirando. Quando é com você, você admira, né? Quando é contra você, é inveja, né? Levaram Jesus inocente. Pilatos não sabe o que fazer com Jesus. Porque quando Pilatos é acostumado, queridos, Pilatos ele tinha uma posição de governo, ele era acostumado a lidar com pessoas de má índole, com pessoas que vinham para o tribunal todos os dias para ser julgados. Tanto é que quando Jesus vai ser crucificado, havia 2 homens, ladrões, sendo crucificados juntamente com ele, à sua esquerda ou à sua direita. Pilatos estava acostumado com isso. Mas a Bíblia nos ensina que quando Jesus é levado para Pilatos, Pilatos entendeu que ele estava diante de uma pessoa que era diferente de todas as outras que ele já esteve. Tibério César, queridos, era o maior homem dessa época. Pilatos sabia disso. Mas ele estava diante de Jesus e ele conseguiu enxergar que Jesus era maior que Tibério César. Nós precisamos entender, quando nós cruzamos os olhos com Ele, quando Ele fita os olhos em nós, tudo é diferente. Pedro erra com Jesus. Jesus, quando vai e passa por esse momento de crucificação, quando ele vai ser julgado, Pedro, ele nega Jesus 3 vezes, mas a Bíblia diz que quando Jesus vai ser crucificado, ele passa por Pedro e cruza o olhar dele com Pedro. Quando Jesus cruza o olhar conosco, as nossas escolhas mudam, porque algo acontece conosco, diferente de tudo que nós já vivenciamos até aqui. Não tem a ver com religião, queridos, não tem a ver com o grupo de pessoas que você anda, nem mesmo com uma posição social que você desenvolveu, não tem a ver com aquilo que você angariou, conquistou todos os anos de vida, não tem a ver com a eloquência que você tem, as pessoas com quem você tem contato, quanto de recursos você tem, se você é rico, pobre, o que você é, se você é milionário, não tem a ver com isso. Quando Jesus fita os olhos em alguém, e Pilatos está dentro dessa condição, ele precisa tomar uma escolha, uma decisão, ele precisa escolher, porque estava nas mãos dele, ele poderia ter escolhido, independente da multidão.
Ele poderia ter batido o martelo, ele poderia ter dito: olha, eu declaro que ele é inocente, ponto. Só que pela pressão, Pilatos, ele é governador da Judéia, ele fica sabendo que por conta da Páscoa, está tendo festa na cidade, por conta da Páscoa, Herodes estava lá. Herodes era governador da Galileia. Ele fica sabendo disso e ele fala: Jesus é um galileu. Se Jesus é um galileu, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou sair fora disso, eu não vou escolher. Ei, deixa eu dizer para você, todas as vezes que você não escolhe, você já está escolhendo por ter omitido a sua posição. Às vezes você se omite algumas decisões, algumas escolhas. E todas as vezes que você não governar porque você é bom, os maus vão governar no seu lugar. Todas as vezes que você não defendeu um inocente, alguém vai poder desprezá-lo porque você não o defendeu. Nós não podemos nos isentar das escolhas que Deus colocou nas nossas mãos. E Pilatos não sabe o que fazer e manda Jesus para Herodes. Então a guarda pega Jesus, leva Jesus para Herodes, governador da Galileia. Herodes está lá, já devia estar chapado, que ele tira um sarro em Jesus. Ah, tu és Deus? Faz um milagre aí para a gente ver. Herodes tira um sarro em Jesus. A Bíblia diz que Jesus não abre a boca diante de Herodes, fica quieto. Herodes zomba de Jesus por não ter feito nenhum milagre diante dele e devolve ele para Pilatos. Daqui a pouco Pilatos está lá, chega Jesus de novo. Já aconteceu isso com você? Quando você quer tirar Jesus do cenário em que você está envolvido, você coloca Jesus de lado assim, manda ele para algum lugar para você poder... Quando você pensa que não, Jesus volta. Sabe quando você entra no motel com aquela namorada, que você não é casado com ela? Já pensou você entrar dentro do motel, Jesus está no quarto assim, ele voltou? Está lá, esperando? Quando você está assim, ó, você já fez a posição assim da selfie para mandar aquele nudes. Aí você vai mandar o nudes assim, aí Jesus entrou no grupo. Você fala: meu Deus do céu. Sabe, querido? Às vezes nós mandamos Jesus para longe. Mas toda pessoa que teve contato com Jesus, ele não consegue mais se distanciar dele. Porque quando Jesus entra na vida de alguém, quando Jesus toca na vida de alguém, quando Jesus cruza o olhar com alguém, queridos, quando Jesus está na presença de alguém, a vida dessa pessoa nunca mais é a mesma. Você pode tentar muitas coisas diferentes, você pode fazer muitas coisas em secreto na sua mente, na sua percepção, mas deixa eu dizer para você, ele está lá. Porque a Bíblia diz que ele não dorme nem tosqueneja, ele cuida dos seus, e Jesus está cuidando do seu povo. Pilatos tem Jesus nas mãos de novo, Herodes mandou de volta. Então segue o texto que nós lemos. E aí eles vão tentando tudo contra Jesus. Amados, Jesus está diante do Sinédrio. Você sabe o que é Sinédrio? O Sinédrio, na verdade, era a composição de cerca de 71 homens anciãos acima de 65 anos. 60, 65 anos. Anciãos da religião que tomavam decisões. A Bíblia diz que nesse período, enquanto Jesus vai ser julgado, nós temos aqui os representantes do Sinédrio, Anás e Caifás. Anás era o cara, Caifás era o segundo. Já era uma quebra dos princípios, dos preceitos divinos em relação à lei judaica, porque na verdade na lei de Moisés só poderia ter um. Mas nós tínhamos dois agora, sacerdotes, Anás e Caifás. Mas eles estão lá tomando decisões, e Anás e Caifás então começam a instigar os demais para que pudesse condenar Jesus por uma série de coisas. Pilatos está tentando, queridos, fazer a melhor escolha, mas ele não está conseguindo. O Marcelo disse há pouco aqui enquanto orava por nós: você que escolheu algumas coisas na virada do ano e já rabiou, já escorregou, já pisou na bola, está tudo certo, fica firme. Você tomou a melhor escolha, você decidiu a melhor coisa na passagem de ano. Agora você precisa que Ele te sustente nisso. E Ele vai te ajudar no seu posicionamento. Porque a Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E Ele está do seu lado.
A Bíblia diz que Ele é o seu advogado diante do Pai, que Ele te enviou o Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo vai te capacitar, vai te convencer de pecado, justiça e juízo, vai te levantar nos dias mais difíceis da sua vida, vai segurar na sua mão, e quando você chorar, Ele vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas, e vai levar diante de Deus, e vai recolher cada uma delas, e vai dizer: eis que eu estou contigo, até a consumação dos séculos, porque esse é o Deus a quem servimos. Um Deus que cuida de nós, mesmo em meio às angústias da vida. Deus está fazendo. E nós precisamos entender o contexto. Jesus é acusado de muitas coisas, amados. Muitas coisas. Pilatos está completamente perdido. O sinédrio, a religião, quebra uma série de preceitos da lei judaica. Eu não sei se você sabe, mas na lei judaica existem 613 decretos, dos quais todos os judeus têm que obedecê-los todos os dias. Sabia disso? 613 mandamentos, todos os dias. Lavar a mão, ajoelhar 3 vezes por dia, e por aí vai. Cumprimentar o sumo sacerdote nas praças, 613. Honrar pai e mãe, e aí vai, as leis de Moisés. E quando você olha para o sinédrio, queridos, por conta das leis judaicas, você percebe que quando Jesus está sendo julgado pela religião, a religião, na verdade, quase sempre ela comete alguns erros, porque a religião é assim, queridos. A religião, se ela não tiver Jesus no centro de tudo, e Jesus aqui está sendo julgado, não está sendo o centro de tudo. Se a religião não tiver Jesus no centro de tudo, a religião sempre vai cometer erros. O texto que nós lemos, eles estão julgando Jesus à noite. A lei diz que ninguém, nenhum malfeitor sequer, poderia ser julgado à noite. A lei diz que nenhum homem pode ser executado, pode ser julgado de portas trancadas, porque na verdade, na decisão, a assembleia tem que participar, a comunidade precisa assistir. Eles estão julgando Jesus à noite de portas fechadas. A lei diz que na Páscoa o homem algum poderia ser julgado. Eles estão julgando Jesus no período da Páscoa. E outros erros que o sinédrio cometeu por conta da religião, porque a religião é assim: quando ela erra comigo e com você, ela precisa sustentar o erro que cometeu. E para sustentar o erro cometido, ela começa a colocar diversas coisas espalhadas ao nosso redor, para que isso possa ter fundamento e base, para que a religião possa seguir oprimindo e errando com as pessoas. Então o sinédrio levanta homens como testemunhas falsas, para falar a respeito e contra Jesus, quebrando todos os preceitos da lei. Amados, você precisa entender esse cenário. Jesus é julgado à noite. Jesus é jogado num calabouço, ele é trazido para Pilatos, é humilhado na sala. E durante a noite o sinédrio leva ele para ser humilhado, cuspido. Batem na cara de Jesus durante a noite. Os textos, você sai de Mateus, você vai para João, por exemplo, existem detalhes nos outros evangelhos que não está aqui em Mateus, mas quando você vai para os detalhes de João, por exemplo, no capítulo 18, você vai ver muitos detalhes ricos a respeito de como Jesus está sendo julgado à noite, às escondidas, às escuras. Humilharam, cuspiram nele, antes da crucificação. Jesus vai para o calabouço de novo. Jesus é trazido para a sala. Os fariseus arrogantes, os doutores da lei, querem condená-lo de todas as formas. Sabe, queridos, a religião nos nossos dias, ela não bate mais na sua cara, ela não cospe mais em você, mas a religião nos nossos dias ainda tem decapitado muitas pessoas. Quantos líderes nos nossos dias, quantos membros nos nossos dias, quantos filhos de Deus, filhas de Deus nos nossos dias estão sendo bofeteados pela religião? Porque tiveram um encontro real e pessoal com a pessoa de Cristo, porque tiveram um encontro real e pessoal com a palavra de Deus, porque entenderam e passaram a ter a revelação das Escrituras como nunca tiveram antes, e a religião tem feito com que essas pessoas de fato possam ser todos os dias negligenciadas, cuspidas, humilhadas, maltratadas, colocado essas pessoas como esterco lá fora, porque a religião é assim.
Mas Deus não é assim. Deus está assistindo todas as coisas e Ele tem tudo nas suas mãos como controle. Deus está fazendo independente da religião morta que muitas vezes assistimos e vivemos aí fora. Para não dizer aqui dentro, em alguns momentos. Sabe o que a religião faz com você? Ela te exclui da sociedade. Ela coloca em você um carimbo. Estão tentando fazer isso com o Filho de Deus. Colocar em Jesus um carimbo do qual ele nunca foi. Um rebelde, um malfeitor. Um homem que causa desordens na cidade. Um homem que se levanta contra as leis. Jesus nunca foi isso, mas a religião está tentando fazer isso com ele, porque o sinédrio é a representação da religião dos dias de Jesus. Nós precisamos entender, queridos, cuidado, tome a escolha certa. Quando você for argumentar alguma coisa a respeito de alguém, de alguma situação, se você não esteve lá, diga: olha, eu não posso opinar sobre isso, eu não estava no lugar. Eu não estive lá, eu não vi, fiquei sabendo, mas não sei se a fonte é fidedigna. Às vezes nós acusamos pessoas porque nós ouvimos de alguém, não sei quem, que ouviu de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem. Aí nós matamos a pessoa. Não faça isso. Jesus está diante de Pilatos e Pilatos desenvolve um bate-papo com Jesus. Pilatos diz: escuta aqui, quem é você de verdade? Porque eu não vejo mal em você. Eles estão aí dizendo uma série de coisas sobre você, mas quem é você de verdade? E aí a multidão começa a gritar para Pilatos: olha, ele se declara filho de Deus, isso é uma blasfêmia. Ele se declara filho de Deus e Jesus fica quieto, queridos. Sabe por quê? Existem alguns lugares que você vai estar, que as pessoas vão repelir você porque você se declara filho de Deus. Porque de fato Jesus te alcançou e a sociedade às vezes, ela é assim, ela não tem misericórdia de nós. Sabe o que você deve fazer? Fique quieto. A Bíblia diz em Provérbios que até o tolo se faz sábio quando se cala. Quando as pessoas te intitularem filho de Deus e rejeitarem você em algum lugar qualquer que seja, faça como Jesus disse aos discípulos quando enviou os 70. Se você for a algum lugar levar a minha palavra, que rejeitarem a sua presença e a palavra, sacuda a poeira dos seus pés, das suas sandálias e segue vida. Fique quieto. A pior besteira que existe na vida de um ser humano é discutir com um tolo, com um nécio. Sabia disso? Nunca discuta com o nécio. Diga para o nécio: olha, segue, está tudo certo. Sabe por quê, amados? Você nunca vai convencer um tolo. Olha, para quem te ama, pastor, como é que ele chama, amor? Você não sabe qual, né? Esqueci o nome dele. Da Lagoinha lá, André Fernandes. Ele diz assim: olha, para quem te ama, você não precisa explicar nada. Porque na verdade, ele acredita nas suas verdades. Agora, para quem te odeia, até as suas verdades não são explicação. Não adianta, você nunca vai convencer o tolo e o nécio. Mas para quem te ama, você não precisa abrir a boca, porque a pessoa te conhece, porque você a conhece. Quando Jesus está nessa condição, queridos, as coisas estão acontecendo, escolhas precisam ser tomadas, e Pilatos ainda não tomou nenhuma decisão, ele ainda não escolheu nada, as coisas estão acontecendo. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar que na sua vida existem coisas que Deus está trabalhando, e as escolhas já eram para ter sido tomadas faz tempo, mas elas ainda não foram. Até quando vai isso? Até quando? Vai 2024 inteiro agora? Ah, eu quero que Deus fale comigo só se Ele enviar um raio. Porque do resto Ele já fez de tudo. Deus está falando. Por meio da palavra, por meio de hinos, por meio do teu trabalho, por meio da tua família, por meio de circunstâncias, ações. Deus está falando. Por meio do seu espírito.
nos convencendo. Deus está falando, mas as escolhas, elas são proteladas todos os dias, porque nós acreditamos que Deus é bom, e porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre, vida que segue. Deus está falando, e a multidão está dizendo, Ele se declara filho de Deus. Jesus fica quieto, não fala nada. Jesus provavelmente nesse momento deve ter pensado algo mais ou menos assim. Ei, Pilatos, se você soubesse. Hoje a multidão diz que sou eu que estou me declarando filho de Deus, mas depois que eu ascender aos céus e cumprir a minha missão na terra, a Bíblia diz que todos aqueles que o receberem, a todos lhes dará o direito de se tornarem filhos de Deus. Hoje o problema é comigo, Pilatos. A hora que eu ascender aos céus, vocês vão ter problema com a humanidade, porque toda a humanidade vai ser alcançada pela graça, pela misericórdia e por uma escolha divina, onde Deus decidiu escrever os nossos nomes no seu livro da vida. Então, amados, o problema estava só começando. Pilatos não está entendendo, óbvio que não está entendendo, não tinha o Espírito Santo, e ele precisa julgar. E Pilatos diz, olha, eles não estão declarando que você é só filho de Deus, eles estão declarando que você é um malfeitor. Eu já li muitas vezes os evangelhos, queridos, você deve ter lido também. Aliás, nós estamos num plano anual de leitura. Se você não estiver lendo, você começando hoje, que é dia 7, se você for fazer em um ano, você vai terminar dia 7 de janeiro do ano que vem. Mas comece, mas dá para pegar o atrasado ainda. Você põe em dia, você termina até dezembro. Amém? Uma irmã perguntou para mim, posso ler em 6 meses, pastor? Eu falei, pode ler até num dia. Se você dá conta, senta e não para. Se tiver leitura dinâmica, quantos conheceram o Superman? Ele fazia assim, ó, já lia. Entende? Vai da sua entrega, da sua dedicação. Jesus, na verdade, queridos, ele é agora acusado de malfeitor. Eu já li o evangelho muitas vezes, não encontrei nada que Jesus fizesse ou fez que pode declarar que ele é um malfeitor. Tanto é que Pilatos olha para a multidão e fala, eu não consigo ver isso no que eu estou julgando em relação a ele. De onde vocês estão tirando que ele é um malfeitor? De onde? Aí declararam que ele não só era um malfeitor, mas declararam para Pilatos que ele era um homem que fazia bagunça na cidade. Não, ele causa desordem na cidade. Queridos, Jesus, ele vai multiplicar os pães e os peixes. Havia uma multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, cerca de 15.000 pessoas a 20.000 pessoas, porque tinha bastante filho naquela época. A Bíblia diz que Jesus chama os seus discípulos e fala assim para os discípulos, nós vamos aqui dar pão e peixe para eles comerem, mas antes de todo mundo comer, ninguém come enquanto não tiver ordem aqui. Senta em grupos de 100, de 50, de 10, senta em grupos. Coloca a ordem nessa bagunça aí. Onde que Jesus era um homem de desordem, de bagunça, de rebelião? Não havia isso, queridos. Quando eu e você não podemos tomar as escolhas, as decisões que nós devemos tomar por conta de coisas que ouvimos, que chegou em nós, nós ficamos procurando algumas situações para nos esquivar da decisão que temos que tomar. Mas deixa eu dizer para você, essa noite de você tomar decisões, essa é a noite de você sair daqui entendendo quais serão as conclusões daquilo que Deus está te chamando como propósito. Não adianta você querer terceirizar. Você dizer que, mas não, Jesus é um Jesus de ordem. Ele sentou todo mundo e falou, depois que todo mundo estiver em ordem, vai comer. Se tiver desordem, ninguém come. Deus é um Deus de ordem. E para suas escolhas, Ele está colocando ordem dentro da sua vida. Pastor, eu não estou gostando. Eu queria muito te ajudar. Eu não gosto das minhas também, você não me ajuda? Tem coisa que eu não gosto, queridos. Dói em mim. Os últimos dias de dezembro, a última quinzena de dezembro, primeira semana de janeiro, né, amor? Eu estou em 20 dias, queridos, só de decisões difíceis.
Pensa num homem que começou o ano com decisões difíceis e escolhas difíceis a serem tomadas. Giovana está acompanhando. Dificílimas. Dificílimas. Eu queria não precisar dessas escolhas, mas a escolha que ele teve por mim, me falta escolhas agora. Porque a minha escolha é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. O pão que alimenta a minha vida, queridos, é entender o preço do Evangelho verdadeiro e genuíno. O pão que alimenta a minha vida é aquele que desceu dos céus. Jesus, ele está na última Páscoa com os seus discípulos. E ele então começa a conversar com os seus discípulos. E ele começa a ensinar para os seus discípulos que ele estava instituindo a ceia. A Páscoa, queridos, aprenda isso. A Páscoa é o pão e o vinho na mesa. A ceia é o pão e o vinho no coração. Jesus muda completamente. Jesus, ele começa a estabelecer critérios muito bem definidos. Depois da última Páscoa, a Bíblia diz que Jesus desce. Ele estava ceando no piso superior com os seus discípulos. Ele desce nas ruas estreitas de Jerusalém. E aí, na ceia, na Páscoa, o diabo entra no coração de Judas. Judas desce rapidamente, ele se antecipa. Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Quando Jesus está lá, Judas chega com aqueles que haveriam de prender o nosso Senhor. Judas havia tomado uma decisão. Judas tinha tido uma escolha. Ele escolheu dar as costas para Cristo. Qual a sua escolha? Pedro fica irado, queridos. Os soldados chegam, Pedro saca da espada, arranca a orelha de um soldado. Jesus falou: Pedro, deixa quieto, não faz isso não, filho. Faz isso não. Eu vim para esse momento. Colocou a orelha do soldado de volta, abençoou o soldado. Falou: Pedrão, está tudo certo, filho. Pedro usou de força, mas ele não teve a mesma força quando ele foi indagado por uma criada, uma mulher comum, simples. Quando tudo acontece, Jesus é levado, Pedro começa a seguir Jesus de longe. Você já seguiu Jesus de longe? Porque de perto é difícil. Seguir Jesus de perto, andar com Jesus, as pessoas vão dizer: ele está com Jesus. Eu conheço crentes secretos, queridos, 007. Eu vou em alguns estabelecimentos que quando eu vou falar com as demais pessoas do estabelecimento, que eu digo que a pessoa é da comunidade, a pessoa que trabalha junto, ele é crente? Eu falo: você não sabia? Não. Pedro segue Jesus de longe. A Bíblia diz que uma criada, queridos, fala assim: você é um deles. Pedro falou, parecia o Zé Buscapé, Pedro. Começou a praguejar, falar palavrão, para se diferenciar, dizer que não era um deles. Sabe, amados, quando você tem escolhas na vida, às vezes coisas pequenas tiram as suas melhores escolhas. A Bíblia diz que essa mulher não era uma juíza, ela não era uma sacerdotisa, ela não tinha autoridade em Israel, ela não podia fazer nada contra Pedro. Ela era uma mulher simples, uma empregada, uma criada, simples. Mas mesmo sendo algo simples, Pedro nega Jesus. Por coisas simples, às vezes nós trocamos os manjares que Deus proporcionou para nós. Esaú não entendeu isso. Um prato de lentilha tirou a primogenitura dele diante do seu irmão Jacó. Nós trocamos, amados, nós tomamos escolhas, nós decidimos coisas, porque nós achamos que um minuto de prazer é melhor do que uma eternidade com Deus. Nós achamos que algo que vai nos dar êxtase é melhor do que uma vida caminhando com Ele. Nós achamos que o dinheiro, que a popularidade, que a posição, que o status, estamos enganados. Porque as nossas escolhas, na verdade, nos faz pecar todos os dias contra aquele que nos amou primeiro. Pedro, diante de uma coisa simples,
o nega. Pergunta que eu te faço, nós estamos começando o ano. Você tem trocado Jesus pelo quê? Por maior valor que tenha isso, eu quero dizer para você, vale a pena? Você acha que vale a pena? Jesus segue. Pedro sai de cena. Jesus está sendo levado agora. Jesus é levado para a casa de Antônia, um lugar forte, onde antes de ser crucificado, Jesus, ele vai ser mais humilhado, mais maltratado do que já foi. Amados, nós precisamos entender isso. As nossas escolhas, aquilo que nós estamos fazendo, nós precisamos iniciar esse ano de maneira diferente das outras pregações que nós ouvimos. Você com certeza já ouviu muitas pregações boas aqui. Quantos homens passaram por esse púlpito ano passado, ano retrasado? Quantas palavras de Deus nós tivemos aqui? Quantas direções, revelações, interpretações, quantas direções Deus deu para você e para mim? Quantas vezes Deus falou para você, olha, desengaveta isso, tira para fora, começa de novo, coloca-te em pé, eu te levanto, eu te esforço, eu te ajudo. Quantas palavras Deus deu para você e para mim no ano que passamos? Mas eu pergunto para você, preciso perguntar? O que mudou? Quando você é pressionado para que você possa, de fato, ter uma escolha correta, há uma pressão sobre Pilatos, queridos. Ele precisa tomar uma decisão, há uma pressão sobre ele. Ei, Pilatos, deixa eu dizer algo para você. Cadê os Pilatos aqui nessa noite? Pilatos, deixa eu dizer algo para você. Qual é a sua decisão hoje? Você está entendendo isso? Nós não estamos brincando de igreja. A decisão que você está tomando, de fato, ela está ligada, conectada à vontade e à palavra de Deus para a sua vida. Você entendeu o que é evangelho? Você compreendeu o que é cruz? Ele escolheu você, Ele morreu por você, Ele decidiu por você, Ele levantou você, mas Ele precisa que você entenda o preço que foi pago. Ele está sendo maltratado, cuspido, humilhado, levantou-se uma multidão contra ele. Barrabás está nessa prisão junto com ele agora. Eles estão no mesmo ambiente, não na mesma sala, mas no mesmo ambiente. E enquanto ele está no pátio, enquanto ele está ali com Pilatos, diante da multidão, Barrabás está dentro de uma cela. E aí Barrabás não está escutando o que Pilatos está dizendo, mas Pilatos está dialogando com Jesus, e a multidão está gritando diante de Pilatos, ele está perdendo o controle de tudo. E aí, Pilatos faz uma pergunta para a multidão: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus? E aí a multidão, enfurecida, começa a gritar: Barrabás, Barrabás! Barrabás está dentro de uma cela e começa a escutar o seu nome, porque agora o barulho da multidão é grande. Aí Pilatos faz uma pergunta que Barrabás não escuta, porque ele está dentro de uma prisão. Mas o povo escuta. O povo está gritando Barrabás, enfurecido. Pilatos fala: e o que eu faço desse Jesus, o Cristo? Aí o povo começa a gritar: crucifica-o, crucifica-o. E Barrabás está lá dentro da cela e falou: é meu fim. Gritaram: Barrabás, Barrabás, crucifica, crucifica. Barrabás está achando que vai ser crucificado. Um dia Adão e Eva pecaram, queridos. O seu destino era crucificação e morte, inferno, distância eterna do Pai. E nós estamos escutando no mundo espiritual que nós deveríamos pagar esse preço pela queda que nós tivemos. Mas a Bíblia nos ensina que quando Barrabás está dentro daquela cela, com todos os pecados e erros que cometeu na vida, porque ele era um malfeitor de fato e de verdade, ele merecia ser punido assim como eu e você merecemos pelos nossos erros. Enquanto ele está escutando da multidão: crucifica, crucifica, achando que é com ele, a Bíblia diz que Jesus se levantou para morrer no lugar dele.
E Barrabás, então agora, os soldados vão até a sua cela. E quando abre a sua cela, ele falou: chegou meu fim, vou ser crucificado. Porque estão gritando lá fora: Barrabás, crucificam. Os soldados dizem assim: você está livre, porque ele vai morrer no seu lugar. Ei, você está livre. Sabe por que você é considerado um homem ou uma mulher livre hoje? Porque ele decidiu morrer no seu lugar, porque ele escolheu morrer no seu lugar, porque ele escolheu colocar você num lugar de benefício e levou sobre si, Isaías 53, todas as suas dores, as suas enfermidades e o seu castigo. Mas Pilatos está em crise. No meio dessa crise toda chega a mulher de Pilatos. A mulher de Pilatos diz assim: ei, deixa eu dizer algo para você. Ela não podia entrar diante do julgamento, porque na verdade ela era mulher e só homem podia. Então ela manda um recado para Pilatos, diz: olha, deixa eu dizer algo para você, amor. Amor, toma cuidado com a vida desse homem, ele é um inocente. Eu fui visitada nessa noite em sonhos. Deus me visitou e declarou que esse homem é justo, inocente, não faça nenhum mal contra ele. Olha, eu quero que você aprenda sobre isso. Não se apoie em condições humanas, em homens e mulheres, em lideranças, em casas, em religiões, em placas. Não se apoie nisso, porque a mulher de Pilatos, ela não era evangélica, ela não era cristã, ela não era messiânica, ela não era nada. Ela estava em casa à noite e Deus a visitou e a convenceu de que Jesus era o Cristo, de que ele era um inocente, de que ele não merecia o que estava sofrendo. Nós vivemos dias, amados, de 2024, eu creio nisso. Deus vai visitar muitas pessoas independente das nossas mãos e vai falar de maneira direta com elas, porque na verdade o que Deus deseja é tocar a sua vida independente de mim, independente de alguém. Existe uma igreja messiânica em Kairos, queridos. A igreja está com 10 mil cristãos messiânicos, judeus convertidos, 10 mil. O pastor dessa igreja deu um testemunho dizendo: eu fiquei ministrando muito discretamente por conta da perseguição, nunca consegui uma vida nos anos de missões aqui. De repente, apareceu um muçulmano e ele disse assim para mim: pastor, não te conheço, mas nessa noite eu fui visitado por um homem que se declarou Jesus. E ele contou todo o plano de redenção e de salvação em relação àquilo que nós precisamos. E desconstruiu na minha vida as questões de Alá. E mandou eu procurar o Senhor, para que o Senhor me explique melhor. No outro dia apareceu uma mulher. No outro dia apareceu outra pessoa. O testemunho dessa igreja com 10 mil convertidos lá. 90% da igreja, Jesus apareceu diretamente para a pessoa à noite. Ninguém pregou para eles. Deus está visitando pessoas, Deus está fazendo isso porque Ele decidiu, dando a você, a mim, a essas pessoas, o direito da escolha em Cristo Jesus. Você precisa tomar uma escolha. Eu quero finalizar com você, para você achar que eu estou finalizando, eu vou pedir para vocês colocar em pé. Aí parece que eu estou acabando, eu te seguro mais. Ministério de Música, por favor. Deus quer tocar você nessa noite. Quantos ainda estão aqui, estão entendendo? Deixa eu finalizar com você, amados. Judas traiu Jesus. Pedro negou Jesus. Pilatos lavou as mãos sobre Jesus. E você? O que você fará? Eu finalizo dizendo que Pilatos, quando está nessa conversa com Jesus, ele pede uma bacia com água. Ele falou: Jesus, eu não sei o que fazer com você. Eu vou lavar as minhas mãos. A Bíblia diz que Pilatos pede uma bacia com água para lavar as mãos, mas quando você olha para Jesus, Jesus pede uma bacia com água, mas Ele não lava as mãos. Jesus lava os pés daqueles que estão com Ele. Nós precisamos ser uma igreja que escolhe a melhor parte, queridos. Nós precisamos entender o poder da bacia e da toalha nos nossos ombros e a bacia com água nas nossas mãos. Muitas vezes eu e você, nós lavamos as mãos diante de escolhas que nós temos que fazer, porque nós temos problemas emocionais, porque nós temos problemas relacionais, porque nós temos problemas
saúde, porque nós temos problemas de muitas ordens. Nós lavamos as nossas mãos, mas Jesus não chamou você para lavar as mãos. Ele chamou você para escolher por Ele, para decidir por Ele, para estar com Ele, para caminhar com Ele, para ser sustentado por Ele, para acreditar nele e para você vencer todos os obstáculos que têm sido colocados à sua frente. É isso que Jesus nos levanta como igreja para sermos. Ele não deseja que eu e você lavemos as nossas mãos, mas que nós possamos lavar os pés uns dos outros. Que nós possamos cumprir o ID, que nós possamos nos posicionar e declarar: existe um Deus nos céus que salva, liberta e ainda cura. Ele ainda cura, queridos. Nós cantamos hoje aqui sobre Jesus curar, libertar. E eu coloquei as mãos na minha cabeça e eu disse: Senhor, me cura, me liberta, liberta os meus irmãos. Cura a igreja, Jesus, liberta a igreja, Senhor. É para isso que Deus está nos levantando. Se você está aqui hoje e se tem sido dias difíceis para você por conta de erros que você cometeu, escolhas erradas que você teve, se você está aqui hoje e você precisa de um milagre, essa palavra é para você, porque Ele segue te amando, mesmo na sua infidelidade Ele permanece fiel, porque Ele é fiel com o seu povo, Ele te ama. Você pode ser rejeitado por pessoas, mas Ele nunca vai dar as costas para você, porque Ele habita num lugar alto e sublime, mas Ele não despreza um coração quebrantado e contrito, que chora na sua presença. Essa é uma noite de recomeços nesta casa. Quantos estão entendendo isso? Quantos acreditam e creem nessa palavra? Digam amém. Se você recebe, diga amém. Nós vamos ter um último cântico. E hoje é noite de você tomar a melhor decisão da sua vida. Escolha a bacia com água na posição que Ele tem para você. Tome a sua decisão, faça a sua escolha mais correta possível. Depois de nós cantarmos o último cântico, nós vamos orar e despedi-los. Mas eu preciso que você escolha essa noite. Não faça como Pilatos, que era um governador humano e estava diante do governador dos céus e da terra, e não soube escolher.